Olá, galerinha conectada, tudo bem com vocês? Como que vocês passaram desde a última vez que a gente se encontrou? Tudo bem? Fizeram muita coisa? Vocês brincaram, pularam, correram, estudaram, trabalharam, ajudaram, aprontaram? O que vocês fizeram? Conta pra gente aqui embaixo, pra gente saber o que você anda aprontando aí do outro lado. Eu quero saber, tá bom? Ah, e não se esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário e principalmente compartilhe com a galera para todo mundo ficar conectado com a gente, conectado com Deus, que é o mais importante. E hoje nós vamos aprender bastante coisa, nós vamos cantar, nós vamos conversar e vai ser muito legal. Então fique conectado aí comigo, beleza? E agora nós vamos aprender o versículo do Guarde na Cuca de hoje. Tem uma amiguinha que vai contar pra gente qual é o versículo. Chega aí! Oi pessoal, tudo bem? Hoje nosso versículo Guarde na Cuca está lá em Romanos 8,37. Vamos comigo? Com todas essas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repitam comigo, crianças. Em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Tchau! Muito obrigado, Mariana, por ter compartilhado o versículo de hoje do nosso Guarde na Cuca. E antes da gente falar qual é o desafio desse episódio, vamos ver se você cumpriu o desafio da semana passada? Dá uma olhadinha aí. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Parabéns para todo mundo que cumpriu o desafio. E agora o desafio dessa semana é algo muito legal. Preste atenção que tá chegando o desafio da semana. E o desafio dessa semana você vai fazer uma investigação. É isso mesmo. Você vai procurar, você vai descobrir, você vai vasculhar e você vai encontrar na palavra de Deus. Isso mesmo, você vai procurar na palavra de Deus um versículo que fale que Deus é vencedor, que Deus nos dá vitória. Um versículo diferente do que a gente compartilhou no Guarde na Cuca de hoje, tá bom? Um outro versículo. E aí você vai falar de Deus que é vencedor. Um versículo que fale que Deus é vencedor ou que Deus nos dá vitória. Um versículo que você acha bem legal, mas você precisa investigar na Bíblia. Não vale pesquisar na internet, não vale pedir para o papai, para a mamãe, para o amigo, para o vizinho, para o cachorro, para o pastor, não vale pedir para ninguém. Você precisa abrir a sua Bíblia e procurar na sua Bíblia um versículo bem legal. Quando você encontrar, você vai memorizar esse versículo, vai gravar um vídeo muito legal falando bem bonito o versículo e aonde está escrito esse versículo na Bíblia e mandar para o nosso WhatsApp. Lembra do nosso WhatsApp? Tá por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Manda para o nosso WhatsApp o versículo que você descobriu, que a gente vai mostrar aqui no nosso canal no próximo episódio. Lembra? Até quarta-feira. Manda pra gente até quarta-feira. Não vai esquecer, beleza? Estamos aguardando o seu vídeo com o seu versículo. E agora nós vamos erguer a voz e vamos cantar ao Senhor. Cante bem forte aí do outro lado.
Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o Todo-Poderoso. E tá chegando uma pessoa muito legal para contar a história pra gente. Chega aí, tia Alana! Olá, criançada, tudo bem? Eu sou a tia Alana. Eu venho hoje aqui para contar a história para vocês sobre o Todo-Poderoso Vencedor. Na nossa última história, nós aprendemos sobre o Todo-Poderoso Cuidador, que é o Deus de Israel, o nosso Deus. Ele cuidou do povo de Israel enquanto eles estavam no deserto. Ele colocou uma nuvem para proteger o povo e também colocou uma coluna de fogo para guiar o povo durante a travessia do deserto. Nesse momento da nossa história, vamos fazer a leitura da Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o 6. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, ele é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Aqui nessa passagem, nosso Deus está falando para Josué ser forte e corajoso, está animando ele para que ele consiga liderar o povo e entrar na cidade prometida. Porque essa cidade não era qualquer cidade, era uma cidade muito forte. Lá na frente a gente vai ver. Então, esse novo líder do povo, o Josué, ele aprendeu muitas coisas com Moisés, porque durante 40 anos ele estava ali ao lado de Moisés. Ele aprendeu com Moisés
a ter paciência, ele aprendeu a buscar a Deus, ele aprendeu a obedecer somente a Deus, já que no Egito existiam vários deuses, só que com Moisés ele aprendeu que somente a Deus nós devemos adorar. E por último, ele aprendeu a ser líder, porque não é qualquer um que pode liderar um povo tão imenso, tão grande em número como o povo de Israel. Então, crianças, para entrar na cidade de Jericó, Josué fez o seguinte: ele enviou 2 espias a essa cidade para observar como era a cidade, se era uma cidade boa, se era uma cidade que seria boa para eles habitarem. Então, chegando nessa cidade, os 2 espias se hospedaram na casa de uma mulher. E essa mulher se chama Raabe. É um nome diferente, né? Raabe. Raabe, para aquele povo, ela era uma pecadora. Ela não era muito bem vista pelas pessoas. Mas vocês sabiam que Raabe, dentre de todos os moradores de Jericó, era a única que reconhecia ao nosso Deus como um Deus todo-poderoso. Ela ouviu falar que o nosso Deus havia retirado o povo de Israel do Egito, assim também como ela ouviu que o nosso Deus atravessou o Mar Vermelho com o povo de Israel. Por isso, no coração dela, ela sentia que o nosso Deus era o único que deveria ser adorado. Então, os espias ficaram ali, sob o teto dessa mulher, que acreditava no nosso Deus. E não foi coincidência, porque foi Deus quem permitiu e planejou isso. Então, Raabe escondeu eles 2 na casa dela. Só que o rei daquela cidade descobriu o que estava acontecendo. E ele falou para os guardas irem até a casa dela para retirar os espias de lá, levarem eles presos. Só que Raabe rapidamente escondeu os espias e mandou eles irem para outro lugar. E quando os guardas chegaram, ela falou para os guardas que eles não estavam mais lá, que eles já tinham ido embora. Então, Raabe pediu para que esses 2 espias, por misericórdia, guardassem a vida dela, dos pais dela e dos irmãos, porque ela sabia que o povo de Israel ia derrubar aquela cidade. E quando isso acontecesse, todos iriam morrer. Por isso ela pediu para que a família dela e ela fossem resguardados. E assim foi. Os espias voltaram para o acampamento onde Josué estava e falaram tudo o que aconteceu para ele. Eles falaram que ficaram na casa de Raabe e que ela pediu para eles para protegê-la e assim como a família dela, quando Jericó fosse tomada por eles. Então Josué, depois de um tempo, resolveu acampar perto do Rio Jordão por 3 dias. Eles acamparam às margens do Rio Jordão e ali eles observaram antes de entrar na cidade, antes de atravessar o rio e antes de entrar na cidade. Vamos fazer a leitura de Josué, capítulo 3, versículos 5 e 6. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Antes de passar o Rio Jordão, Josué mandou que os sacerdotes pegassem a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e levassem ela com eles. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança e atrás veio o povo.
Quando os sacerdotes junto da arca chegaram à beira do Rio Jordão, aquelas águas se abriram de tal forma que eles puderam entrar e pisar em terra seca. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar, Ele também abriu o Rio Jordão para o povo de Israel passar. Só que dessa vez, os sacerdotes pararam no meio do rio com a arca. Em seguida, o povo passou pelo Rio Jordão. Então, os sacerdotes esperaram o povo passar. E quando o povo atravessou o Jordão, eles também atravessaram. Nesse momento, o povo já estava do outro lado do rio. Nós podemos perceber que só atravessou o rio aqueles que obedeceram ao Senhor, aqueles que esperaram, aqueles que fizeram exatamente o que Josué mandou, porque Josué estava sob a palavra do Todo-Poderoso, o vencedor. Então, para entrar em Jericó, Josué obedeceu a mais algumas ordens de nosso poderoso Deus. Ele colocou à frente os homens armados, em seguida os sacerdotes com trombetas. Quantos sacerdotes? 7 sacerdotes. E cada sacerdote carregava uma trombeta. Depois dos sacerdotes, vieram todo o povo de Israel. Vamos fazer uma leitura novamente da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 8 a 11. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não griteis, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Versículo 11. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Isso o povo de Israel fez uma vez. Depois que eles fizeram isso, eles fizeram pela segunda vez. Depois que eles fizeram isso, eles fizeram pela terceira vez. Então, eles fizeram pela 4ª vez. Depois eles fizeram pela 5ª vez. Depois eles fizeram 6 vezes. E quando chegou na 7ª vez, eles rodearam a cidade, não só uma vez, eles rodearam a cidade 7 vezes. E nas 7 vezes, os sacerdotes levavam as trombetas e tocavam. E na 7ª vez, eles tocaram longamente. E ao final, Josué falou para o povo: gritem! E eles gritaram bem alto, bem alto, bem alto. E nesse momento, aquela cidade que tinha várias pedras e muralhas, todas caíram ao chão. Todas não suportaram ao Todo-Poderoso, o nosso Deus, o vencedor. Nesse momento, o povo de Israel conquistou a cidade de Jericó, na liderança de Josué, que estava obedecendo ao nosso Deus, o Todo-Poderoso vencedor. Em Romanos 8:37, vamos lembrar do guarde na cuca. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio de Jesus, que nos amou primeiro. Por meio de Jesus, que se sacrificou na cruz, que veio ao mundo e se sacrificou pelos nossos pecados. A nossa maior vitória é sobre os pecados. A nossa maior vitória não é sobre coisas que a gente conquista aqui na terra. A nossa maior vitória é sobre os pecados, porque os nossos pecados foram redimidos por Jesus, aquele que nos amou primeiro e que é o nosso melhor amigo. E nos momentos de dificuldade e aflição, em que nós temos um objetivo muito difícil, algo até impossível, como era a conquista da cidade de Jericó, o nosso Deus está conosco e Ele nos ajuda em tudo. Quando nós pecarmos, quando nós nos sentirmos pequenos, nós precisamos a Ele pedir perdão e Ele alcança a nossa vida, nos perdoa e diz que nos ama, nos aceita como nós estamos. Por isso, se você precisa de um milagre e precisa realizar algo impossível em sua vida, coloque esse impossível diante do Deus dos impossíveis, diante do nosso todo-poderoso Deus. Porque para nós pode ser impossível, mas para Deus não é impossível. Ele atravessou mares, atravessou rios com multidões, como nós vimos nessa história. E assim também faz em nossas vidas o impossível. Fique com essa história, meu amiguinho, e que vocês possam contar para outras pessoas também essa história. Conte para eles como foi a vitória do povo de Israel sobre a cidade de Jericó. Conte para eles que Jesus é misericordioso e que também pode salvá-los. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa missão, te agradecemos por nos mostrar o seu grande poder, te agradecemos por mostrar como o Senhor livrou o povo de Israel e como o Senhor deu a eles uma nova cidade, algo que o Senhor prometeu e cumpriu. Em nome de Jesus, nós pedimos também que esteja conosco nos nossos momentos de dificuldade. Perdoa-nos pelos nossos pecados. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Um beijão da tia Lana. Até logo! Obrigado, tia Lana, pela história de hoje. Foi muito legal aprender sobre o Todo-Poderoso, o poderoso vencedor. Ele que nos dá a vitória, é Ele quem cuida de nós. Foi Jesus quem venceu na cruz o nosso pecado e nos deu uma nova vida. E por isso, nele nós somos mais que vencedores. Você é vencedor? Celebre aí, bata palma, comemore, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Beleza? E agora nós vamos chamar o nosso amiguinho coração para mandar os beijinhos, os recadinhos do coração. E hoje os beijinhos do coração vão para Mariana, Esdras, Eliel, Rafael, Maria Rita e Daniel de Bebedouro e para a Bia de Araraquara. Um beijinho para vocês. E não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram e de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau! Todo mundo abraçado, beijado e agora a gente já vai falar tchau. Tá acabando o episódio de hoje, mas domingo que vem tem mais. Às 11 horas aqui no nosso canal. Chame a galera, compartilhe com a galera porque tem Conexão Kids, não vai esquecer. Até o próximo episódio, no próximo domingo. Tchau!